Na antiga Rússia, em uma cidadezinha pequena e muito, muito gelada, havia um sapateiro. Seu nome era Martin. Martin trabalhava muito bem. Não lhe faltava de jeito nenhum sapatos para ele consertar. Ele conhecia todos os sapatos daquela cidade. Todos eles já haviam passado para sua mão. Mas Martin era um homem muito amargurado. Não tinha quase amigos. A vida não tinha sido nada fácil para Martin. Ele era casado com uma linda jovem, mas ela morreu muito cedo e deixou ele cuidando do seu filho, que tinha apenas 3 anos. Martin cuidou sozinho do seu filhinho. Cuidou muito bem, mas quando ele já estava maior, pegou uma doença muito grave e morreu também. Ai, que tristeza! A vida foi tão difícil para Martin. Martin ficou com raiva, de mal com Deus. Ele não entendia por que Deus tirou a sua família que ele tanto amava. E ele não queria mais conversa com Deus. Ele não queria saber de nada com Deus. Ele não tinha esperança, não tinha nada que lhe agradava. Ele só vivia para o seu trabalho, o seu trabalho, o seu trabalho. E nada o animava, apenas seu trabalho. Um dia, ele foi visitado por um bom homem que queria ajudá-lo, porque via o quanto ele era amargurado. Falou: Martin, meu querido, você precisa muito ver a vida com outros olhos. Você precisa voltar a ter esperança. Eu falei: não, eu não entendo os caminhos de Deus. Eu não entendo por que ele fez aquilo comigo. Martin, nós não entendemos a vontade de Deus, mas nós sabemos que ela é boa e perfeita. Leia a Bíblia, meu querido, leia a Bíblia e a esperança vai voltar no seu coração. Você vai sentir a vida mais leve, mais tranquila. Martin aceitou o conselho do bom homem, comprou uma Bíblia e começou a ler. Leu vários dias a sua Bíblia e seu coração começou a se aquietar, começou a ter um pouquinho de paz e ele se sentiu mais leve. Martin morava em um porão e lá era frio, muito frio, mas ele tinha um fogãozinho e aquele fogãozinho ele ligava, colocava lá um monte de lenha e esquentava todo o seu porão e lá ficava bem quentinho. A janela era uma só e ficava bem embaixo assim da rua e todas as pessoas que passavam, Martin só conseguia ver as pernas e o sapato. E ele conhecia todos os sapatos, porque todos já haviam passado por suas mãos. Ele ficava lá trabalhando, costurando os seus sapatos e olhando a sua janela. E sempre ele sabia quem é que estava passando por lá. Às vezes passavam alguns desconhecidos, mas a maioria ele conhecia. E era assim que ele passava a vida, se distraía. Acordava de manhã, limpava a sua casinha, fazia a sua sopa e depois trabalhava até o final do dia. Quando chegava a noitinha, ele ligava a sua lamparina e ia ler a Bíblia. Aquilo estava trazendo paz ao seu coração. A Bíblia estava falando muito bem ao seu coração e aquilo estava acalmando. E ele continuou lendo e a esperança começou a brotar em seu coração. Teve uma noite que ele leu muito a Bíblia, já era muito tarde, e ele adormeceu em cima da Bíblia. E ele estava lá sonhando. E no sonho dele, ele ouviu uma voz: Martin, amanhã eu vou te visitar. Ele não sabia se aquela voz era real ou era dos sonhos, mas de novo ele ouviu a mesma coisa: Martin, amanhã eu vou te visitar. E ele acordou. Ele falou: que coisa estranha! Será que foi o Senhor Jesus que disse isso para mim? Será que amanhã ele vai estar aqui comigo? Será que ele vem realmente aqui na minha casa? Martin foi dormir. Amanheceu e aí ele fez toda a sua rotina. Limpou a sua casa, fez a sua sopa de repolho que ele gostava. Sentou para trabalhar. Mas naquele dia, o sonho não saía da sua cabeça e ele ficava pensando: será que o Senhor vem me visitar hoje?
E ele quase nem conseguia trabalhar, só ficava de olho na janela, aquela janela que só dava para ver os sapatos. E ele ficava de olho, será que ele vai vir? E ele continuou trabalhando, mas de olho na janela, não tirava os olhos. E passaram alguns soldados, que ele sabia que aquele coturno era de soldado. Passou o seu vizinho e outras pessoas que ele já conhecia todas por causa do sapato que tinha passado na sua mão. Mas aí ele viu que se aproximou um pouquinho e estava lá as galochas velhas do Stephen. Stephen era um pobre homem. Coitadinho do Stephen, já estava tão velhinho, tão enfraquecido e mesmo assim continuava a trabalhar. A função dele era retirar com a sua pá aquela montanha de neve que estava em frente às casas e atrapalhava a passagem. Essa era a sua função. Nada fácil. Ele pegava a pá e puxava aquela neve toda, se molhava todo e sentia muito, muito frio. Coitadinho do Stephen, ele já estava velho para aquela função, mas ele tinha que sobreviver. Lá, por causa do frio, quase não tinha alimentos, não tinha serviço, não tinha quase nem roupa para eles comprarem. Então ele tinha que ir trabalhar, não tinha jeito. E Stephen ficava lá, puxando aquela neve pesada e úmida e gelada, e ele ficava lá morrendo de frio. Martin olhou e falou, coitado do meu amigo Stephen, sempre aí com frio, sempre tirando a neve para nos ajudar. Eu vou ajudá-lo hoje. Aí ele falou, Stephen, vem até aqui. Ele falou, o que foi, senhor Martin? Vamos entrar. Aqui dentro está bem aquecido por causa do meu foguinho. O meu fogão, eu coloco lenha e ele mantém tudo muito quentinho. Venha tomar um chá comigo. Ele, que maravilha, era tudo que eu estava precisando. Os meus ossos estavam até doendo de tanto frio. E foi lá. Stephen desceu, tirou as suas meias, colocou pertinho do fogão para aquecer, porque elas estavam todas molhadas. E ele ficou lá tomando aquele chazinho gostoso, com um ar ambiente todo quentinho. E ele estava tão tranquilo, estava tão bom lá. Ele reparou que Martin não tirava o olho da janela. E ele falou, senhor Martin, o senhor está esperando alguma visita? Você não vai acreditar. Jesus falou que iria me visitar. É mesmo? Ele falou em um sonho que ele iria me visitar. Se ele disse, ele virá. E tomou o seu chá, deu um lindo sorriso e voltou para o seu trabalho. Martin falou, será mesmo? Será que hoje eu vou receber a visita de Jesus? E ele estava lá começando a ficar com o coração, palpitando, porque ele estava esperando o grande Jesus. Será que era um sonho ou que vai se tornar realidade? E ele estava lá olhando de novo, não conseguia, trabalhava, mas não conseguia tirar o olho da janela. E os sapatos passavam, ele conhecê-lo, todas as pessoas pelo sapato. E ele de olho lá na sua janela, lá embaixo no seu porão, e costurando seus sapatos, olhando para a janela. Nisso, ele ouviu um choro de bebê, um choro muito forte, muito forte. Parecia que aquele bebê estava com muita fome e muito frio. Aí ele olhou de novo, alguém encostou bem em frente à sua janela. Era uma moça que estava com seu bebê. E ela tentava abraçar seu bebê para agasalhar do frio, mas ela não conseguia, vinha um vento forte. E aquela criança chorava. Martin viu que os sapatos, chinelos que ela usava eram bem velhinhos e surrados. E a sua roupa era muito fininha. Martin falou, essa mulher precisa de ajuda. Novamente Martin abriu a porta lá do seu porão e falou, moça, entre, venha cá, venha ficar perto do meu fogareiro, ele vai lhe aquecer. E ela falou, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Aí ela entrou e viu que o bebê estava chorando muito. Ele está com frio. Eu vendi o chale dele ontem, eu não tinha como sustentá-lo, eu tive que vender. Aí Martin, mais do que depressa, pegou um cobertor, enrolou o bebê e ele ficou quentinho e se acalmou. Falou, moça, se a senhora quiser, a senhora amamenta ele aqui
Ela falou, o meu leite está secando porque eu estou com muita fome. Eu não comi nada desde ontem e eu não estou tendo leite para dar para ele. Mais do que depressa, Marte pegou aquela sopa de repolho saborosa, quentinha, e ela regalou seus olhos e mais do que depressa, ela agradeceu a Deus e começou a comer aquela sopa. Marte falou, fique tranquila, eu sei cuidar de criança, eu já cuidei do meu filho. E o bebezinho ficou lá, esperando a mamãe se alimentar. Logo ela pôde dar o peito para o bebê e ele também ficou sossegadinho, com a barriguinha cheinha, todo lindinho. E depois que se alimentou e deu de mamar para o seu bebê, ela contou que ela era casada com um soldado e ele tinha sido mandado para muito longe. E assim que ela teve um bebê, ela perdeu o seu emprego. E eles estavam passando por muitas dificuldades. Ainda bem que ela arranjou um lugar para morar de graça, mas ela tinha que arranjar um emprego. E ela tinha ido até a cidade à procura de emprego. Agora, mais tranquila e com seu bebê alimentado, ela falou, eu posso ir. Martin falou, espere um momento. Foi lá no seu guarda-roupa, pegou um casaco que tinha sido da sua mulher e deu para ela. Falou, olha, ele está velho, mas ele é muito quentinho e ele vai poder te aquecer nesse inverno. E outra coisa, deu algumas moedas para ela, falou assim, recupere o chale de seu bebê, ele vai precisar, mas leve também esse cobertor. Nossa, o coração dela saiu aquecido da casa de Marte. Ele tinha sido tão bom para ela, tão bom. O sorriso até voltou em seus lábios. E ela seguiu viagem. Ai, mais uma coisa boa que Marte tinha feito aquele dia. Seu coração estava alegre. Ele estava feliz por ter podido ajudar aquela senhora. E voltou ao seu trabalho. E de novo de olho lá na janela. Será que Jesus vai chegar? Será que Jesus vem hoje aqui na minha casa? Eu vou oferecer a sopa para ele. Ele estava tão feliz. Que sonho era aquele? Parecia tão real. Eu acho que Jesus vem mesmo me visitar. E aí ele começou a continuar com seu trabalho, a costuras dos seus sapatos velhos que estavam lá na sua oficina. Nisso, ele ouviu uma barulhada danada. E ele viu, o que está acontecendo? Você roubou, me devolva. Aquela barulheira. Quando ela olhou, ela viu uma mulher. A vendedora de maçãs. Ela passava todo dia lá e sempre carregava um saco cheinho de lenha. Com certeza ela parou para arrumar o saco de lenha e para descansar do peso da maçã. Mas ela estava agarrando pelas mangas do casaco de um menino. E eles estavam numa briga danada. E ele falava, eu não peguei. Você roubou, sim, você vai ver. Eu vou bater em você, você nunca mais roubou. Falou, eu acho que o menino pegou uma das maçãs. E ela fica muito brava quando isso acontece. Aí Marte saiu. Calma, senhora vendedora de maçãs. Calma, o que está acontecendo? Esse menino, senhor sapateiro, esse menino roubou uma das minhas maçãs. Eu não admito. Calma, o menino falou, eu estava com fome, senhor sapateiro, só tinha as maçãs, eu não aguentei, eu peguei uma maçã. Ele virou para o menino e falou, querido, nunca roube, trabalhe para você conseguir o seu alimento. Aí peça desculpa para a senhora, desculpa senhora, mas eu não tenho trabalho, eu não tenho como lhe pagar. Martin pegou outra maçã e deu para o menino. Falou, senhora, eu vou pagar pelas 2 maçãs. Não se preocupe. Ele só pegou porque estava com fome. Aí eu peço desculpa, senhora. Desculpa, senhora. Eu só peguei realmente porque estava com fome. E já foi logo comendo as 2 maçãs de uma vez só. A senhora queria brigar novamente, mas ela viu que o menino estava realmente com fome. E Martin foi muito bom para o menino. Falei, está bem, dessa vez vai passar. Mas da próxima eu vou chamar a polícia. Aí ela foi pegando lá suas cestas de maçã pesada, as suas lenhas. O menino falou, senhora, eu vou ajudá-la. Assim eu posso te pagar pela maçã. Aí ele falou, boa ideia. E o menino pegou a cesta e ela ficou carregando o saco de lenha. E eles foram embora até a casa dela. Que bom! Eles ficaram em paz. Martin voltou novamente para sua casa e novamente estava ansioso, aflito, porque Jesus estava próximo a chegar. Ele falou, está atardecendo,
Eu tenho certeza que Jesus vai chegar. E de novo ele começou a voltar para o seu trabalho e olhando sempre a janela. Mas aí foi escurecendo, escurecendo, escurecendo. Jesus não veio. Ai, Marte ficou tão decepcionado. Falou, poxa, era apenas um sonho, mas parecia ser tão real. Eu achava mesmo, eu acreditava que eu ia receber a visita de Jesus, mas ele não veio. Ah, mas eu acho que eu tô caduco mesmo, né? Claro que ele não ia vir, ele mora lá no céu. Ele não poderia ter tempo para vir aqui me visitar. Claro que ele não ia vir. E até deu risada de si mesmo. Ô, maluco! E saiu. Chegou a noitinha, ele tomou uma boa prato de sopa, lavou sua louça e sentou, pegou a sua lamparina e ia ler a palavra de Deus novamente. Ele ia continuar da onde ele tinha parado, mas aí soprou lá um vento que não veio, não sei da onde, e parou num determinado capítulo. Quando Marte ia ler aquele capítulo, ele ouviu uma voz. Ei, Marte, gostou da minha visita? Me reconheceu? Marte olhou para trás, estava tudo escuro, ele não viu nada. E de novamente a voz. Gostou da minha visita, Marte? Me reconheceu? Aí quando Marte olhou num canto, tinha algumas pessoas que ele não conseguia ver muito bem quem eram. Ele ficou olhando, ficou muito assustado. Mas aí foi aparecendo com mais nitidez uma das pessoas. Era Stephen, aquele homem, aquele velho homem que tirava a neve da calçada. Aí ele viu que era Stephen. Stephen sorriu para ele. E aí Stephen foi sumindo devagarinho com uma nuvem. Ela falou, era eu, Marte, eu que estive aí com você. Deixa eu ver, Stephen. Aí de repente ele olhou para o outro canto e novamente surgiu uma imagem. Era aquela mulher, aquela moça com seu bebezinho. Ela apareceu iluminada e sorrindo para Marte. Falou, Marte, me reconhece? Sou eu. Aí ele estava sorrindo para Marte. Marte lembrou que ele também tinha ajudado aquela moça. Ele falou assim, era eu, Marte. Você me ajudou. Era eu. Aí os dois sorriram e sumiram também com uma linda nuvem. Novamente apareceu outras pessoas no fundo da sala. E novamente foram sendo iluminadas, e lá estava a moça, a senhora vendia maçãs e um menino que tinha roubado suas maçãs. E Marte deu um jeito na briga dos dois. E os dois sorrindo para Marte, falou, Marte, era eu também. Os dois estavam lá na tua sala, era eu que estava lá junto. Cada um deles era eu. Aí Marte ficou olhando e aí ele entendeu tudo, que Jesus havia visitado através daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram Jesus e Marte pôde ajudar aquelas pessoas. E aí Marte voltou para o livro sagrado, a Bíblia, e lá estava escrito, porque tive fome e deste-me comer, porque tive sede e deste-me de beber, porque era peregrino e me acolheste. Tudo o que fizer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Aí Marte entendeu que Jesus estava com ele em todos os momentos. Cada vez que ele fazia uma boa ação, era Jesus que estava com ele, colocando amor em seu coração, porque Jesus é amor. E onde existe amor, ali está Deus. E é assim que nós sabemos, que nossa vida é assim. Deus é amor e cada um que a gente ajuda é como se estivesse fazendo para Jesus. E Ele está sempre do nosso lado, nos visitando e nos guardando. Amém.